O Rinnegan é considerado como a Kekkei Genkai mais temida e poderosa de todo o mundo ninja, e apesar de ser um dojutsu raríssimo, vimos diversas formas e usuários do Rinnegan durante as histórias de Naruto, onde o mais bizarro é que alguns desses usuários demonstraram diferentes habilidades mesmo utilizando o mesmo dojutsu. Só que antes da gente entrar nas habilidades do Rinnegan, vamos rapidamente entender o que é um Rinnegan. E senhoras e senhores, um Rinnegan é nada mais nada menos do que uma Kekkei-mora. Exatamente, não é uma Kekkei Genkai como muitos pensam, assim como o Sharingan. Ter uma Kekkei-mora significa que em vez de apenas 2 liberações de chakra, ele na verdade possui todas as 5 liberações de chakra, além, é claro, do Yin e do Yang. A primeira pessoa a possuir um Rinnegan foi Hagoromo Otsutsuki, que acabou despertando seu Rinnegan simultaneamente com seu Mangekyo Sharingan quando feriu gravemente o seu irmão. A sua mãe, Kaguya Otsutsuki, forçou Hagoromo a lutar contra o seu irmão Hamura, e como resultado dessa luta, o irmão de Hagoromo foi ferido gravemente e, consequentemente, ele despertou seu Rinnegan. Beleza, mas você deve estar se perguntando, ok, como a gente consegue um Rinnegan? Existem apenas 2 maneiras de despertá-lo. Basicamente, você precisa ter o DNA do Hagoromo Otsutsuki fluindo dentro de você. Na realidade, não é necessariamente o seu DNA, mas sim o seu chakra. E isso pode ser feito de 2 maneiras como mostrada dentro do anime. Ou você adquire o chakra dos filhos do Hagoromo, Indra e Ashura, ou ele pode te conceder diretamente o seu chakra. A primeira circunstância que eu apresentei, ou seja, conseguir o chakra de Indra e de Ashura, foi como Madara despertou seu Rinnegan. O Zetsu Negro tentou fazer o Rinnegan despertar em um dos reencarnados de Indra e de Ashura por centenas de anos. E quando ele chegou no Madara, tudo que ele precisou fazer foi incentivar o Madara a implantar células do Hashirama no seu corpo, justamente porque o Madara era uma reencarnação de Indra e o Hashirama era uma reencarnação de Ashura. Ou seja, ele juntaria os 2 chakras e teria o seu Rinnegan. E depois de décadas esperando, no fim de sua vida, Madara despertou esse dojutsu. E a segunda forma foi exatamente como o Sasuke despertou o seu. Lá no auge da 4ª Grande Guerra Ninja, Hagoromo basicamente deu um pouco do seu chakra pro Sasuke. Então, boom, o poder do roteiro tinha ficado mais forte e o Sasuke despertou esse dojutsu. A única diferença entre o Rinnegan do Madara e o Rinnegan do Sasuke é que o Madara despertou um Rinnegan considerado como puro, sem nenhum padrão de Tomoe nos seus globos oculares, o que significa que ele despertou todas as habilidades do Rinnegan, mas não manteve as habilidades do Sharingan. Já o Rinnegan do Sasuke possui 6 Tomoe, e é uma variação do Rinnegan da Kaguya que permite que ele utilize tanto as habilidades do seu Sharingan, quanto todas as habilidades do Rinnegan, ou seja, é extraordinariamente mais poderoso. Mas para isso aconteça, é claro, o Sasuke não pode exagerar no uso do Rinnegan. Devido ao alto consumo de chakra, caso ele use muito o seu Rinnegan, os padrões de Tomoe vão desaparecer e ele não vai poder mais utilizar seus jutsus oculares até reabastecer suas reservas de chakra. E esse não é o único inconveniente que vem com o Rinnegan, porque se você implantar ambos os Rinnegans em si mesmo e não for digno, ele vai tomar conta do seu corpo e tirar a sua vida. É justamente por causa disso que quando o Obito pegou os olhos do Nagato, ele implantou apenas um em si mesmo, porque ele sabia que ele não seria digno de ter os 2 Rinnegans simultaneamente no seu corpo. Mas é claro, no entanto, ter apenas um Rinnegan já concede um poder insano, permitindo que o ninja consiga rastrear o chakra no corpo de outro shinobi e até mesmo conceder a ele acesso a todas as 5 naturezas de chakra. Mas além desses bônus básicos, o Rinnegan também concede acesso aos 6 caminhos, ou como a maioria das pessoas já conhece, os 6 caminhos de Pain. E é aqui que a gente começa a conversar um pouquinho sobre todos os poderes do Rinnegan, porque o primeiro desses caminhos é provavelmente o mais proeminente, que é o caminho Deva. O caminho Deva permite ao usuário controlar forças atrativas e também repulsivas. Pensa, por exemplo, no Shinra Tensei e também o Bansho Tenin. Essa habilidade permitiu que o Pain literalmente apagasse a Vila da Folha do mapa, e tudo isso, é claro, com um único empurrão de suas mãos. Embora isso seja muito interessante, a forma como a força atrativa funciona é ainda melhor. Com o caminho Deva, você pode marcar coisas ou pessoas para serem gravitacionalmente atraídas à sua mão, ou seja, como se a sua mão se tornasse tão massiva que, em termos de peso, ela teria sua própria força gravitacional baseada naquilo que você marcou. E bem, depois do caminho Deva, temos o caminho Ashura. Esse caminho permite que você altere mecanicamente o seu corpo. É uma das habilidades mais aleatórias de Naruto, mas funciona. Ele usa essa habilidade para transformar suas mãos em lâminas, criar uma cauda longa e até mesmo disparar foguetes do seu pulso. E depois do caminho Ashura, temos o caminho humano. E esse, na minha opinião, é um dos caminhos mais assustadores do Pain, porque ele basicamente permite ler a mente de qualquer pessoa ao tocar a sua cabeça. E se você não gostar do que encontrou na cabeça
do Shinobi, você pode simplesmente puxar a alma da pessoa pra fora do seu corpo. E isso, obviamente, vai matar aquela pessoa. Já o caminho animal vem depois do caminho humano e ele é bem direto. Basicamente, ele permite invocar invocações imortais. Exatamente isso, essas invocações que vêm de outra dimensão, se forem mortas, podem simplesmente ser invocadas novamente, coisa que nenhuma outra invocação em Naruto consegue fazer. E é exatamente isso que explica por que o Nagato tem tantas invocações. Elas incluem um pássaro, um cachorro, um camaleão, um panda gigante, um boi, um rinoceronte, um crustáceo, uma centopeia e a estátua demoníaca do caminho exterior. Depois do caminho animal, essa provavelmente vai ser a habilidade do Rinnegan que a gente vê com mais frequência, que é a habilidade do caminho preta. Ela permite que o usuário do Rinnegan absorva qualquer ninjutsu lançado contra ele. Isso não só anula o jutsu inimigo, como também transfere o chakra utilizado para o usuário que absorveu, ou seja, completamente quebrado e muito útil em batalhas. O caminho Naraka permite que o usuário invoque o Rei do Inferno, e esse rei tem basicamente duas habilidades, interrogatório e restauração. Se você for pego, ele vai julgar você, e caso você esteja mentindo referente à informação que você passou, ele vai puxar sua língua para fora do seu corpo e consequentemente vai tirar sua vida. Além disso, ele pode restaurar completamente um corpo que foi danificado ou mesmo morto. E sim, o Sasuke poderia ter utilizado essa habilidade para trazer o Neji de volta na guerra, mas ele não usou. Já que a gente citou a guerra, vamos falar um pouquinho sobre o caminho exterior, que também é conhecido como estátua demoníaca do caminho exterior, ou para os mais íntimos, Gedou Mazou. Essa é exatamente a razão pela qual o Zetsu Negro queria que alguém despertasse o Rinnegan. O Gedou Mazou permite que o usuário do Rinnegan coloque receptores negros em qualquer coisa que ele quiser e envie chakra para controlá-los. Ela também dá ao usuário do Rinnegan a habilidade de criar correntes que podem prender e arrastar bestas com cauda para dentro da sua boca. É exatamente isso que eles estavam fazendo na Akatsuki com o Pen. Além disso, é a casca do 10 caudas, mas há muitas habilidades que o Nagato simplesmente não tinha acesso. Indo em ordem alfabética, a primeira habilidade é o Ameno Tajikara. É essencialmente uma técnica de espaço-tempo que o Sasuke possui. É a habilidade que ele mais usa do que qualquer outra coisa, principalmente em Boruto, antes dele perder o seu Rinnegan. Essa habilidade permite que o Sasuke troque de lugar com qualquer coisa que ele tenha marcado. É tipo um Hiraishin no Jutsu, só que muito mais bufado. Ele usa isso para trocar de lugar com espadas, com kunais e também com outras pessoas. Agora, um dos jutsus mais poderosos do Rinnegan é sem dúvidas o Shibaku Tensei. Ele também é um dos jutsus provavelmente mais exaustivos em termos de chakra de todo o anime. E o quão insano é esse jutsu? Bom, ele foi o jutsu utilizado para selar a Kaguya e também é basicamente a lua. Hagoromo e Hamura usaram o Shibaku Tensei contra a Kaguya, transformando-a no núcleo gravitacional da lua e puxando pedras da terra para formar a lua ao redor dela. Mas, é claro, saindo do Shibaku Tensei, a gente não pode deixar de falar do Limbo do Madara. Essa habilidade é ridícula, e quando eu falo ridícula, é ridiculamente poderosa. Basicamente, esse jutsu diz que existe um mundo chamado Limbo, que é igual ao mundo real, mas ele não pode ser visto e nem sentido por pessoas normais. Madara, com um Rinnegan, pode criar um clone invisível nesse mundo paralelo, e esses clones podem fazer absolutamente tudo que o Madara pode. Eles funcionam basicamente como clones das sombras, com a única diferença que eles não podem ser vistos. Na guerra, o Sasuke consegue vê-los, mas ele só consegue por causa do seu Rinnegan. Já o Naruto consegue apenas senti-los por causa do modo sábio dos 6 caminhos. Mas pare e pensa por um segundo. Um clone invisível em uma dimensão que o inimigo não pode ver, sabe qual que é a pior parte disso? Se o Madara tiver os 2 Rinnegans, ele pode criar 4 clones do Limbo. Eu falei que era a habilidade mais ridícula de Naruto. Mas falando de destruição, temos o Tengai Shinsei. Essa habilidade do Rinnegan permite que o usuário puxe meteoros da atmosfera e traga eles até a Terra. E o mais bizarro é que, como aconteceu na Quarta Grande Guerra Ninja, se o inimigo conseguir de alguma forma segurar o primeiro meteoro, você pode lançar um segundo logo em cima do primeiro. Eu dispenso outras explicações porque basicamente é isso, meteoros gigantescos caindo na Terra. Essas são todas as habilidades do Rinnegan que foram mostradas no universo de Naruto Shippuden. Em Boruto, a gente tem mais uma habilidade, que é a habilidade do Momoshiki, onde ele basicamente consegue absorver jutsus utilizando o Rinnegan que tá na sua mão direita e solte eles de volta com o dobro de poder usando o Rinnegan da mão esquerda. De qualquer forma, essa foi a explicação completa de todas as habilidades do Rinnegan. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e também ativar o sininho para não perder mais nenhum conteúdo como esse de Naruto.